Olá! Hoje nós falaremos sobre fé que move montanhas, confiando em Deus em tempos difíceis. Seja muito bem-vindo ao propósito de 30 dias de renovo e restauração da mulher que Deus criou em você. Hoje nós vamos falar de fé, mas não é de uma fé fácil. Vamos falar de fé que permanece, quando tudo ao redor parece contrário. Fé, ela não é ausência de dificuldade. Fé é justamente permanecer mesmo quando está difícil. Porque é fácil a gente confiar quando tudo está dando certo. Quando as portas estão abertas, quando você vê respostas. Mas a verdadeira fé, ela aparece justamente quando você não vê nada. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Mateus, capítulo 17, do verso 20. E o que são montanhas? Nem sempre são coisas externas. Às vezes são justamente o medo, a ansiedade, dúvidas, são sentimentos e emoções, situações que parecem também impossíveis de mudar. E talvez hoje você esteja diante de uma montanha. Algo que parece grande demais, pesado demais, difícil demais. E o pensamento vem: eu não vou conseguir. Mas fé não é sobre você conseguir, é sobre Deus poder. Fé não depende do tamanho do problema, depende de onde você coloca a sua confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios capítulo 3, do verso 5. Confiar em Deus em tempos difíceis é justamente dizer, mesmo sem entender, eu continuo confiando. É continuar orando, crendo, permanecendo, mesmo quando parece que o silêncio vem à tona e a gente fica impaciente com tanto silêncio. Porque vamos ser bem sinceras, existem momentos em que Deus parece distante, as respostas não vêm, tudo fica muito confuso do que está acontecendo, e é justamente nesse lugar que a fé é testada. E o que é fé testada? Fé não é sentimento, porque se fosse, você só teria fé quando estivesse bem. Fé é uma decisão. Decidir confiar, mesmo sem sentir. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, do verso 17. Viver pela fé é viver além do que você vê. É não depender das circunstâncias, mas da promessa que Deus te fez. E aqui está algo muito profundo para o seu coração. A fé, ela não move só montanhas, ela move você. Ela te mantém firme, ela te sustenta, ela te posiciona. Mas existe algo que enfraquece a fé, que é justamente a nossa ansiedade, o nosso medo, o controle de tudo, a dúvida constante. Nessas horas é que devemos olhar para Cristo e entregar. Porque tem coisas que você vai tentar entender e você não vai entender. E aí acaba perdendo a confiança. E a fé, ela controla. A fé que controla tudo, que procura controlar tudo, não andam juntos, porque não existe fé com controle, o seu controle. E confiar existe justamente a entrega. Exige soltar. Exige descansar. Essa é a grande verdade. Que você possa descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Salmo 37, do verso 5. Talvez Deus não mude a situação agora, mas Ele está fortalecendo você. E você está fortalecendo a sua fé. Porque fé também é processo. É construída no meio do caminho, no dia a dia, na constância.
no trabalhar. E aqui está algo importante, muito importante que eu vou lhe dizer. Nem sempre a montanha, ela sai, mas você aprende a atravessar. Nem sempre a montanha sai daqui e vá para um lugar. Você aprende a atravessar. Isso também é milagre de Deus. Qual é a sua montanha hoje? Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos. Senhor, o Senhor conhece o que eu estou enfrentando. Sabe o que parece impossível para mim. Hoje eu escolho confiar em Ti. Mesmo sem ver, mesmo sem entender. Fortalece, Senhor, a minha fé. Me ajuda a permanecer. E me ensina a depender de Ti em todo o tempo. Em todo o tempo. Faz uma declaração ao Senhor. Declara a Deus. Minha fé está firmada em Deus. Eu não vivo pelo que vejo. Eu confio mesmo sem entender. E nenhuma montanha é maior que o meu Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu venho te deixar também a tarefa prática do dia. Eu quero que você identifique a sua montanha. Seja específica. Ore diariamente sobre isso, sobre o que é essa montanha, com fé e não com medo. Declare versículos que fortaleça a sua mente e fortaleça mais ainda a tua fé. Pratique confiar nas pequenas coisas. Amém? E o versículo do dia é: se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, assim será. Mateus capítulo 17, do verso 20. Medite nesse versículo. A montanha, ela pode ser grande, mas a sua fé, ela move montanhas ou então faz você atravessar elas. A sua fé é conectada a Deus, porque Ele sim é maior do que tudo. Amém? Que Deus te abençoe, coloque em prática a sua fé e continuamos aqui neste propósito. Estou orando por você durante todo esse processo e Deus tem infinitamente mais do que você possa imaginar para a sua vida. Deus te abençoe.